Olá, tudo bem? Sou o professor Deison e hoje eu estarei dando uma aula de tons e semitons. Na verdade, eu estarei corrigindo a atividade que eu passei na aula passada, tá joia? Começando aqui, de Dó para Ré. Eu já deixei a escala pronta aqui e coloquei a escadinha dos acidentes, tá? De Dó para Ré, eu sei que na escala, quando eu ensinei para vocês lá a escala, eu falei que Dó para Ré eu teria um tom, Ré para Mi um tom, Mi para Fá semitom, Fá para Sol tom, Sol para Lá tom, Lá para Si tom e Si para Dó semitom. Então tá, então beleza. Então de cara que eu já nem preciso contar. De Dó para Ré eu já sei que tem um tom. Então eu venho aqui e coloco um tom. De Ré para Mi, eu olho aqui na escala, de Ré para Mi eu tenho um tom. De Mi para Fá, Mi para Fá eu sei que tem algo diferente. De Mi para Fá eu tenho um semitom, tá? Um semitom, ou eu falei que vocês podem falar meio tom, tá? De Fá para Sol, eu olhando aqui, eu sei que eu tenho um tom. De Sol para Lá, eu também tenho um tom. De Lá para Si, eu também tenho um tom. E de Si para Dó, eu tenho um semitom. De todos, esse aqui é o mais fácil. Por quê? Ele já traz para mim a sequência. A sequência que eu tenho aqui. Então, assim, ele é bem tranquilo para fazer. A primeira e a segunda pauta. Podem observar que aqui tem o número 2. Na folha de vocês já está o número 2. Depois me parece que é o número 9 e assim sucessivamente. Para ficar mais fácil para vocês identificarem. Eu coloquei 1, 2, 3, 4 até o 7. Porque são 7 compassos por pauta. Tá joia? Então agora nós vamos para a segunda pauta. Ok, pegando agora aqui o número 9, da pauta 9, eu tenho as notas da seguinte forma. A minha primeira nota ela é mais aguda em relação à segunda. Eu irei contar do mesmo jeito, ó, de Dó para Si. De Dó para Si eu sei que tem semitom. Então aqui vai ser um semitom. De Si para Lá, eu sei que tem tom. Então é um tom. Lá para Sol, tom. Então, tom. Sol para Fá, eu tenho tom. Tom. Fá para Mi, eu sei que de Mi para Fá eu tenho semitom, mas de Fá para Mi eu também tenho um semitom. Então aqui é um semitom. Mi para Ré, eu tenho tom. E Ré para Dó, eu tenho um tom, assim como de Dó para Ré. Então, o que acontece? A diferença dessa pauta para a primeira pauta é que a primeira pauta ela é na forma ascendente, eu estou subindo. E a segunda pauta eu estou na forma descendente, eu estou descendo. Mas a contagem é a mesma, a quantidade de tons, a quantidade de semitons é a mesma. Essa daqui eu só tinha, eu não tinha um salto maior, né? De notas, eram todas as notas em sequência. Agora, os próximos é que eu terei algumas alterações. Vai vir com alguns sinais de alterações e vai vir também com alguns saltos, tá? Aí é só prestar um pouquinho mais de atenção. Vamos lá? Vamos lá. Pegando aqui a pauta 16, eu tenho aqui no primeiro compasso de Dó a Dó sustenido. Se fosse de Dó a Dó, eu não teria distância nenhuma, tá? Porém, o que acontece? Dó e Dó estão juntos. O segundo Dó, ele tem um sustenido. Então, o que vai acontecer? O sustenido, ele eleva o quê? Ele eleva a entoação da nota meio tom ou um semitom. Então, a distância vai ser de meio tom ou um semitom. É a nota do mesmo nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, um semitom. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar e olhar todos aqui que tem notas repetidas e fazer assim, que vai dar a mesma coisa, ó, Lá para Lá sustenido, é a mesma coisa de Dó para Dó sustenido. Então aqui eu sei que eu vou ter um semitom. De Si bemol para Si natural, mesma coisa, eu vou ter um semitom. A diferença é que o semitom aqui é para baixo. Como assim, professor, para baixo? Si para Si, tá aqui. Só que a primeira nota aqui, ela veio com um bemol, então, ó, desceu. Então eu vou ter meio tom. Ah, professor, mas e o B quadro? Esse B quadro aqui foi para anular o bemol aqui nessa nota. Então a nota vai voltar a ser natural. Se ela estava aqui no bemol, ela vai voltar para cá. Então essa nota não vai mexer. Então vai ser de Si bemol para Si
vou ter um semitom, tá? Voltando aqui para a próxima nota. Eu tenho de Dó para Ré bemol. De Dó para Ré, eu sei que tem um tom. Tá, beleza. Dó para Ré, eu tenho um tom. Dó para Ré, ó, meio, Dó para Ré, eu tenho um tom. Só que o que acontece? O Ré, que é a segunda nota, ele tem um bemol. O bemol, ele faz o quê? Ele sobe ou abaixa? Ele abaixa. Então, o que vai acontecer? Abaixei um semitom. Então, de Dó para Ré bemol, eu tenho um semitom e não um tom mais, tá? Então, um semitom. De Mi para Fá sustenido. Eu sei que de Mi para Fá, eu tenho um semitom. Porém, agora, o Fá, ele é sustenido. Então, o que aconteceu? Mi para Fá era um semitom. Porém, o Fá agora ele é sustenido. Então, vai subir mais meio tom. Subir mais meio tom. Então, a nota vai ficar com a diferença de um tom, tá? Então, aqui vai ser um tom. De Sol sustenido para Lá. Eu sei que de Sol para Lá eu tenho um tom. Sol para Lá eu tenho um tom. Sol tá aqui e o Lá tá aqui. Só que agora o Sol, que é a minha primeira nota, ele tem um sustenido. Então, o sustenido ele eleva a entoação. Então, ele vai mais para perto do Lá. Então, ó, subiu. Mais um semitom. Então, de Sol sustenido para Lá, eu tenho um semitom de diferença. Um semitom. De Dó sustenido para Ré. Eu já sei que de Dó para Ré eu tenho um tom, tá? De Dó para Ré eu tenho um tom. Só que o Dó, ele tem um sustenido. Então, aqui, ó, eu vou subir um semitom. Diminuir a distância. Então, eu tenho um semitom aqui. Aí aqui foi o mesmo caso, né? Do que eu falei aqui do Dó para o Dó sustenido, porque são notas iguais, porém recebi um acidente. Aqui eu fiz uma situação diferente, que são notas iguais, porém o acidente veio na primeira nota e a segunda nota recebeu o B4. Tá joia? Vamos para o próximo. Bom, agora nós vamos para a pauta do 23, né? De Mi para Fá, tá bem claro aqui, bem facinho, é um semitom. Tá? De Si para Lá bemol. Eu sei que de Si para Lá eu tenho um tom. Si para Lá eu tenho um tom, né? O que acontece? O Si é a nota mais aguda. Si, e aqui está o Lá, tá? Si e o Lá bemol. O que aconteceu? O Lá, ele é bemol, então ele vai abaixar mais meio tom. Então o que eu vou fazer? Abaixei mais meio tom. Então eles tinham uma distância de um tom, eles passaram a ter uma distância de quê? De um tom e meio. Um tom e meio, tá? Um tom e meio, porque o bemol baixou meio aqui, tá joia? De Sol para Mi, Sol para Fá, e lembra que eu falei dos palitinhos, ó? De Sol para Fá, tom. Professor, mas como o senhor sabe? Tá aqui, ó. Sol para Fá, eu tenho um tom. Fá para Mi, eu tenho meio, então palitinho menor. Então eu tenho o que aqui? Um tom e meio também. Então, eu tenho um tom e meio. De Sol para Sol sustenido. Lembra no exercício anterior que eu falei do Dó para o Dó sustenido? Aqui é a mesma coisa. De Sol para Sol eu não teria nada. Porém, eu coloquei um sustenido que eleva a entoação da nota a um semitom. Então aqui eu tenho um semitom. Tá? De Dó para Lá sustenido. Dó para Lá sustenido. Estou aqui no Dó e eu tenho aqui o Lá. Se eu esquecer o acidente, eu vou fazer isso aqui, ó. De Dó para Si, meio. Si para Lá, 1. Então eu teria 1,5. Porém, o Lá aqui ele é sustenido. Ele é sustenido. Então assim, eu vou ter aqui, ó, meio tom. Professor, mas aí ficou difícil para mim contar. Se ficou difícil para você contar, pega a segunda nota primeiro, de Lá para Dó. Ó, de Lá para Dó. Seria aqui, ó, Lá para Si, Si para Dó. Eu teria um tom e meio, certo? Aqui, ó. Meio, 1,5. Eu teria um tom e meio. Só que, o que acontece? Aqui está o Lá sustenido e aqui está o Dó. O Lá sustenido, eu vou subir dele meio tom. Pá, eu tinha 1,5. Eu subi meio tom, então agora eu vou ter o quê? Um tom. Por isso que deu dois pauzinhos menores, que deram dois pauzinhos de um semitom. Então aqui eu vou ter um tom de diferença. De Fá sustenido para Sol. Eu sei que de Fá para Sol eu tenho um tom, certo? Só que o Fá é sustenido. De Fá para Sol eu tenho um tom. Agora de Fá sustenido para Sol eu tenho
um semitom. De Fá para Fá dobrado sustenido. O dobrado sustenido ele eleva a entoação da nota ao quê? Um tom. Então, aqui eu tenho um tom. Então, assim, está bem tranquilo, tá? Está tranquilo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Na linha 30, tá? Eu tenho aqui de Mi para Fá dobrado sustenido. Ó, eu sei que de Mi para Fá eu tenho um semitom. Já coloquei aqui, um semitom. Só que de Fá para Fá dobrado sustenido, ó, de Fá, que está aqui, para Fá dobrado sustenido eleva a entoação da nota o quê? A um tom. Então aqui eu tenho mais um tom. Então, nessa atividade aqui, de Mi para Fá dobrado sustenido, eu tenho um tom, tá? Eu tenho um tom. De Sol bemol para Lá. De Sol para Lá, eu sei que eu tenho um tom. Sol para Lá eu tenho um tom. Tá, beleza. Eu tenho um tom. Só que, até eu chegar no Sol, eu tenho um bemol. Então eu tenho de Sol bemol para Sol. Sol bemol para Sol eu tenho meio. Então aqui eu tenho um tom e meio. Aqui eu tenho notas iguais, tá? Fá dobrado bemol para Fá B4. O bemol, duplo bemol, ele abaixa a entoação da nota um tom. Então assim, se fosse de Fá para Fá, eu não teria nada. Só que é de Fá dobrado bemol para Fá. Então eu tenho o quê? Um tom. Porque o duplo bemol ele não abaixa um tom. Mesma coisa aqui. De Sol para Sol dobrado sustenido. Se fosse de Sol para Sol, não teria nada. Porém, é Sol dobrado sustenido. O dobrado sustenido ele eleva a entoação da nota o quê? A um tom. Então aqui eu tenho um tom de diferença. De Lá para Lá dobrado bemol. A mesma coisa. De Lá para Lá eu não teria nada, porém é dobrado bemol. Dobrado bemol ele abaixa a entoação da nota um tom. Então aqui eu tenho um tom. De Dó para Dó dobrado sustenido. A mesma coisa de Sol para Sol dobrado sustenido. A mesma coisa de Lá para Lá dobrado bemol. Tá? Eu vou ter um tom de diferença. De Dó sustenido para Ré. De Dó para Ré eu tenho um tom, certo? Só que aqui eu coloquei um sustenido na primeira e coloquei um sustenido na segunda nota. Então, automaticamente o quê? Elevou um semitom nas duas. Então, eu vou continuar tendo um tom de Dó para Dó, de Dó para Ré. Mesma coisa de Dó sustenido para Ré sustenido. Eu continuo tendo um tom de diferença. Então, esse aqui foi o exercício que eu passei de tons e semitons. Revejam as aulas anteriores que vocês vão conseguir fazer. Tá joia? Em nossa próxima aula nós iremos aprofundar um pouquinho mais em tons e semitons. Tá joia? Então até a próxima. Tchau, tchau.